devido a algumas coisas que aconteceu e por força de Deus, eu acredito, eu comecei a imaginar, né, sobre uma coisa muito importante no nosso tempo, na nossa vida, em todas as eras, muito importante, que é negligenciada pelo ser humano, que é a maneira pela qual nós administramos o nosso tempo. E eu tenho, por prática ministerial, pregar sempre de maneira expositiva, de verso a verso. No entanto, como eu tive essa convicção interior, eu preparei como se fosse um estudo aqui nessa tarde, para que a gente venha a pensar a respeito de como administramos o tempo. E o texto base que nós iremos usar é Efésios, capítulo de número 5, versículo 15 e 16. Efésios, capítulo de número 5, versos 15 e 16. A palavra de Deus diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, de forma bem breve, se nós recapitularmos a carta aos Efésios tem no capítulo 1 uma oração pela qual Paulo fala sobre a predestinação, o ato de Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo. E ele mostra que no capítulo 1 que Cristo foi quem pagou por nós o preço, que o Espírito foi quem aplicou essa obra no nosso coração e que Deus foi quem planejou todas as coisas. Quando nós vamos para o capítulo de número 2, ele vai dizer no tempo e na história como foi que Deus fez isso. Nós estávamos mortos outrora nos nossos delitos e pecados, andando conforme o mundo, à vontade da carne, e daí por diante Deus nos deu vida, juntamente com Cristo. E aí ele vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, Paulo, em suas cartas, ele tem uma maneira de tratar da seguinte forma: na primeira etapa, ou no primeiro momento, ele fala sobre doutrina. Na segunda etapa, ele fala sobre a prática, porque a doutrina gera a prática. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3 é falando sobre doutrina, coisas dessa natureza. Do capítulo 4 em diante, ele vai falar sobre a prática da igreja, como a igreja deve andar. E aí, meus irmãos, nós chegamos aqui no capítulo 5, no versículo de número 15, onde nós acabamos de ler. E para que seja bem didático, a primeira coisa que eu quero que a gente se pergunte é a seguinte: como andam os nécios? Primeiro, andar aqui significa uma maneira de viver ou de se comportar, que é uma metáfora. Os nécios são aqueles que não têm uma percepção espiritual a respeito da pessoa de Deus, a respeito de Cristo e a respeito das coisas espirituais. As pessoas nécias são aquelas que dão muito valor às coisas que não têm valor, e são aquelas que dão pouco valor às coisas que verdadeiramente têm valor, têm valores e são eternas. E elas vivem assim e não procuram mudar. Por isso, Paulo está dizendo: veja, não andem como nécios. Aqui, meus irmãos, ele está falando para cristãos. E por mais que a pessoa seja cristã, ela pode viver em alguns momentos da sua vida assim. Não vivam como nécios. É isso que Paulo está dizendo aqui aos Efésios. Portanto, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Paulo está falando para cristãos. E parece que alguns cristãos aqui em Efésios, e essa carta também ela é circular, porque ela circula por alguns lugares ali perto de Efésios, alguns cristãos estavam desperdiçando o seu tempo e suas oportunidades de fazerem com que o reino de Deus avançasse e que sua vida espiritual crescesse em graça e em conhecimento.
E por isso, alguma daquelas pessoas que estavam ali, por mais crente que fosse, elas estavam como que raquíticas espirituais. Por quê? Porque estavam andando como nécios. Segundo, como vivem as pessoas sábias? Essa é uma segunda pergunta que eu fiz ao texto. As pessoas sábias tiram proveito do seu tempo. Veja, o verbo aqui, exagorazo, que pode significar remir ou comprar, na construção aqui da frase como um todo, ela pode ter dois sentidos. Comprar o tempo que foi perdido no passado, antes de ser cristão, ou comprar o tempo presente e aproveitar as oportunidades no tempo presente. É isso o que significa. Ou seja, aproveitar as oportunidades dentro do tempo. De forma bem resumida, é isso. E agora, ele acrescenta aqui uma exortação mais geral para nós nos comportarmos como pessoas sábias, ou andar como pessoas sábias. E ele também nos dá o crédito de sermos assim. Vede prudentemente como andais, olhem como vocês andam, ou como se comporta. Tudo que vale a pena, irmãos, na nossa vida, tudo que vale a pena, tudo que você valoriza, como família, como saúde, como emprego, como essas coisas importantes, as coisas que lhe divertem, você faz com o maior cuidado, você toma de conta. Então, a vida cristã é uma coisa séria e para mim eu acho que é a coisa mais séria que existe. Por isso, nós devemos tratá-la com seriedade. Portanto, nós devemos ver como estamos andando. Se como sábios ou se estamos andando como tolos. A segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que, como cristãos, nós devemos saber usar o nosso tempo, ou saber aproveitar, essa é a melhor ideia, aproveitar as oportunidades que temos durante o tempo. E aqui eu sugiro duas coisas. A primeira está em 2 Timóteo 4, versículo 2, aonde Paulo fala a Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo. Nós não devemos ficar com conversas frívolas, como se a gente fosse passar a eternidade inteira aqui nessa vida, nessa existência. Não! Os cristãos, meus irmãos, devem pregar o Evangelho, a tempo e a fora de tempo, aproveitando todas as oportunidades que tem. E aqui, meus irmãos, eu quero ser bem sincero e bem sério. Durante a minha caminhada cristã, eu detectei uma coisa, que é a seguinte: as pessoas geralmente convidam muito as outras para irem à igreja. E isso em si mesmo não está errado. Isso em si mesmo é certo e é bom. Mas ao fazer uma reflexão mais profunda, diante da igreja, com a Bíblia, diante de Deus, eu pude perceber que as pessoas convidam as outras para a igreja por duas razões. A primeira razão é porque às vezes a igreja oferece um entretenimento para as demais. E por isso as pessoas convidam as outras para virem à igreja, por causa do entretenimento. A segunda razão pela qual as pessoas convidam as outras para a igreja, e se eu estou falando de cristãos, é porque elas não conhecem a Deus, elas não conhecem Jesus e elas não têm uma vida com Deus. E é por isso que elas convidam as pessoas para virem à igreja e de forma oculta elas estão dizendo à liderança da igreja: viva o evangelho por mim. Pregue o evangelho por mim, ore por mim, vá às nações por mim. Veja bem aonde é que eu quero chegar, meus irmãos. Quando nós temos vida com Deus, quando nós conhecemos as Escrituras, nós conhecemos a Deus e os seus atributos, quando nós conhecemos a história de Jesus Cristo,
a sua vida, a sua concepção, a sua vida, a sua morte, a sua obra, a primeira coisa que nós fazemos é pregar. É pregar. Eu quero fazer um desafio a olhar para as Escrituras e ver qual é o convite que Jesus Cristo, João Batista, os apóstolos, Paulo mais tarde, Estevão, Filipe e João em suas cartas, ele convida alguém para a igreja. Você não vai ver. Todas as vezes que eles estão diante de uma situação, eles pregam o Evangelho. Por quê? Porque eles conhecem Deus e os seus atributos. Porque eles conheceram a história de Jesus Cristo. Porque eles eram testemunhas de Jesus Cristo. E as pessoas, quando chegavam na igreja, já chegavam convertidas. Veja que eu não estou dizendo que é errado convidar as pessoas. Não é nada a ver com isso. Eu estou falando da motivação pela qual as pessoas fazem isso. É porque às vezes eu não estou falando de conhecer grego, hebraico, aramaico e coisas dessa natureza. Não, eu estou falando simplesmente de Jesus Cristo, de sua pessoa e de sua obra, a qual está escrita nos evangelhos e em toda a Bíblia. Então, eu pude perceber isso, que nós, meus irmãos, venhamos a pregar o evangelho. E isso eu não só estou dizendo aqui a vocês, eu estou falando para as pessoas que depois vão ver esse vídeo. Porque eu percebi isso andando em João Pessoa, andando nos interiores aonde eu preguei, andando em ruas que eu já preguei, em vielas e nos demais lugares. Eu vi as pessoas convidando as outras porque elas mesmas não tinham nada de Deus para dizer. Segundo, nós devemos aproveitar as oportunidades dentro do tempo, aliás, aproveitar as oportunidades que temos para orar. Devemos aproveitar melhor, irmãos, o tempo que nós temos para estarmos diante de Deus, apresentando as nossas fraquezas, apresentando as nossas necessidades, apresentando a nossa carência de Deus. E nós devemos aproveitar melhor o nosso tempo para ter mais comunhão com o Senhor. Eu tenho percebido, e isso é fácil de saber, que nós estamos perdendo muito tempo com celular, com as redes sociais, com televisão e com coisas dessa natureza. E mais uma vez eu quero dizer, é por isso que a igreja e é por isso que os cristãos estão anêmicos espiritualmente falando. Anêmicos, porque estão dando mais valor às coisas terrenas do que às espirituais. Estão vivendo mais como nécios do que como sábios. Olhe para Jesus, principalmente no Evangelho de Lucas, que registra 9 orações sobre Jesus. Jesus era um homem de oração. Às vezes Jesus passava a noite inteira orando, sobretudo quando ele tinha decisões importantes para tomar. Ele passava a noite inteira orando. E eu não estou aqui pedindo para que você passe a noite inteira orando, porque eu sei que você tem que trabalhar, porque eu sei que você tem que estudar, porque eu sei que você tem obrigações, tem uma casa para cuidar, mas nós devemos estar mais diante de Deus, aproveitando as oportunidades, seja 10, 15, 20 minutos, na hora do almoço, no trabalho, no jantar, no café da manhã, mas nós precisamos estar mais diante de Deus. Agora, mais uma pergunta que eu fiz ao texto, eu quero dizer aqui a vocês, por que devemos andar como sábios? E o texto me respondeu no verso 16, remindo o tempo, por quê? Porque os dias são maus. Não devemos esperar que a oportunidade caia nos nossos braços, meus irmãos, mas devemos comprá-la, não importa o preço. À luz do contexto aqui, a oportunidade é de nós mostrarmos boas obras, nós mostrarmos uma vida transformada, a sociedade caída, nós mostrarmos que temos comunhão com Deus, nós mostrarmos que Deus nos transformou, nós mostrarmos que nós somos novas criaturas, que nós somos pessoas diferentes, que nós fomos transformados pelo próprio Deus e fortalecendo-se na fé e na força do poder de Deus, e sendo assim o reino de Deus avança e Cristo é glorificado. É isso que ele está dizendo aqui, para que as demais pessoas vejam, e isso é aproveitar o tempo para que o reino de Deus avance.
Eu quero dizer, meus irmãos, que a oportunidade perdida, ela jamais voltará. A oportunidade que nós perdemos, jamais ela voltará. Agora, por que os dias são maus, irmãos? Isso é uma expressão teológica. Veja bem, dias maus é também um conceito do Antigo Testamento, que a época presente se encontra sujeita à vaidade devido à condição decaída do ser humano. Salmos 90, do 1 ao 12. Salmos 90, do 1 ao 12. Em Efésios, aqui, no capítulo 6, no verso 13, num contexto onde Paulo vai dizer que nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus, pois há uma luta contra os poderes das trevas, que no presente momento é a realidade para os cristãos. Outra coisa, em Efésios 5,16, como está aqui, é praticamente sinônimo, pois se refere a um momento vivenciado pelos cristãos, onde o mundo se encontra sujeito a Satanás. 2 Coríntios 4,4, onde Paulo vai dizer que o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. E sob a influência de espíritos enganadores, 1 Timóteo 4:1, onde Paulo vai dizer que nos últimos tempos as pessoas darão ouvidos a doutrinas de demônios. Esses são os dias maus. Se era na época de Paulo, meus irmãos, muito mais é agora. É uma época má, pois está debaixo do poder do pecado, Romanos 13, do 11 ao 14, e sujeita à vaidade que o pecado traz, Romanos 8, 18 ao 23, e 1 Coríntios 7, do 29 ao 31. Aqui aprendemos mais uma coisa: os dias são maus. Essa época é uma época que o mundo vive debaixo da influência de Satanás e dos espíritos enganadores. É uma época na qual as pessoas vivem debaixo da influência do pecado e sujeitam à vaidade de todas as formas. É por isso, e eu reforço, é por isso que não devemos desperdiçar as oportunidades. Porque eu quero lhe dizer uma coisa: as oportunidades não voltam mais. Quero lhe dizer outra coisa: as pessoas, eu quero que você pense nisso, as pessoas de nossa família que morreram sem Cristo não voltam mais. E eu quero dizer mais uma coisa: o tempo também não volta mais. Não volta. O tempo não volta, as pessoas não voltam e as oportunidades não voltam. E os dias são maus. É por isso que nós devemos estar sempre à disposição do Senhor para fazer a sua vontade, porque as coisas não voltam. Segundo, aqui eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Jó, capítulo de número 14. Capítulo de número 14. Jó 14, versículo 1 e 2. E aqui é o seguinte: a vida do homem é curta e cheia de inquietações. A vida do homem é curta e cheia de inquietações. Olha o que Jó vai dizer aqui, no verso 1 e no verso 2. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Jó afirma solenemente que a vida do homem é cheia de inquietações. Eu particularmente diria que Jó foi um poeta, que Jó foi um filósofo, que Jó foi um teólogo, que Jó foi um psicólogo. Jó foi um mestre da alma. Olha as afirmações dele. A vida do homem é cheia de inquietações. Eu estou falando aqui de um homem que era reto, íntegro e justo diante de Deus, que se afastava do mal. O próprio Deus diz isso. Eu estou falando aqui de um homem que tinha saúde. Eu estou aqui falando de um homem que tinha riquezas, era o homem mais rico do Oriente. Eu estou aqui falando de um homem que tinha 10 filhos, que tinha casamento e que era respeitado. Mas esse homem, quando se encontra numa situação de dificuldade, de acusação, que ele faz uma reflexão profunda acerca dele, da vida, das pessoas e de Deus, ele chega à conclusão que o homem, nascido de mulher, todo ele, é cheio de inquietações. Cheio de inquietações. Aí no versículo de número 2 ele diz: nasce como a flor e murcha,
Jó é uma linguagem poética, ele está dizendo que o homem é como uma flor. Quando ele é jovem, ele é bonito, ele é forte, ele tem saúde, mas logo em seguida ele murcha. E aqui ele está usando uma figura do campo, pela qual uma flor ela nasce, ela murcha, e um homem quando vai cuidar da terra, ele broca, né? Ele limpa. Ou seja, assim é com o homem nasce, cresce, logo fica velho e morre. É isso que Jó está dizendo. Veja, a média bíblica para o homem é 70 anos. 70 anos. A Bíblia vai dizer isso em Salmos 90, verso 10. E é um período miseravelmente curto. As pessoas sábias, irmãos, as pessoas sábias, quando chegam à velhice, que olham para trás, elas dizem que suas vidas passaram como um sonho. Rápido, rápido. Há uma grande lição que aprendemos aqui. E essa lição pode ser vista em nossas vidas. Nossas vidas, irmãos, são cheias de inquietações, de todas as formas. Quando olhamos para a terra, nós, da perspectiva humana, nós olhamos e nós estamos à mercê dos governos, que horas tomam umas medidas, horas tomam outras. Quando nós olhamos da perspectiva humana, nós estamos à mercê das doenças, que hora nós estamos bons, daqui a pouco estamos doentes. E principalmente na nossa época, onde pessoas de 15, 20, 25 anos, 10 têm morrido de câncer, coisa nunca vista na história. Crianças nascendo doentes. A vida do homem é cheia de inquietações, imprevistos e mais imprevistos acontecem acidentes, estamos à mercê dessas coisas, dormimos mal à noite e às vezes no outro dia estamos atarefados, temos que produzir, temos que fazer várias coisas e às vezes vivemos cheios de inquietação. A vida é curta, a vida é breve e é por isso, irmãos, que essa é uma das grandes razões que nós temos para viver uma vida entregue ao serviço de Jesus Cristo. É por isso que nós temos esse grande motivo e muitos outros, que nós devemos viver a vida à luz da eternidade, da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Pois tudo aqui é passageiro e fútil diante de Deus. Salmos capítulo de número 39. Salmos capítulo de número 39. A vida do homem é frágil. A vida do homem é frágil. Salmos 39, verso 4 e verso 5, que diz assim: Dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. A palavra vaidade aqui é ruar, é sopro, passa rápido. É como vapor, é como neblina, passa rápido. Então o salmista, que estava se encontrando em sofrimento, sentia que seu tempo se foi rapidamente, queria que Deus dissesse a ele quanto tempo ainda lhe restava para que ele preparasse as suas coisas e tomasse providências para partir para a eternidade. Quando o salmista olha para trás, ele viu o quão pouco tinha sido os seus feitos diante de Deus, porque a vida se escorreu tão ligeiramente, o tempo tinha sido preenchido tão rapidamente, e ele perdeu o tempo com coisas fúteis. E o que tudo isso significa? Absolutamente nada. No verso 5, é interessante. Ele vai dizer assim no verso 5: Deste aos meus dias o cumprimento de palmos. Palmos aqui quer dizer realmente mãos. Ele diz que a vida dele é comparada com um palmo. Palmo, para medir as coisas, no pensamento e na tradição judaica, é para mostrar que uma coisa é pequena. É tanto que, logo em seguida, ele vai dizer o seguinte: e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade? A tua presença, o prazo da minha vida é nada, ou seja, a minha vida comparada com o Senhor é nada, é muito pequena, é muito curta, é muito frágil. Irmãos, nós aprendemos aqui outra coisa,
que além de tudo, além da vida ser curta, a nossa vida é muito frágil. Nós somos frágeis. Por mais forte que nós sejamos, como diz aqui o verso, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Ou seja, passa rápido. Então, diante disso, devemos levar muito a sério a nossa vida com Cristo e com Deus. Às vezes, irmãos, nós empregamos tantas as forças, tanto tempo, em sonhos, em coisas que não se realizarão. Nós perdemos tanto tempo com tantas coisas e quando olhamos para trás, nós vemos que pouco nós produzimos e fomos usados por Deus e esse tempo passou e não volta mais. E o tempo que nós perdemos foi fútil. Por isso que nós devemos ser criteriosos com o nosso tempo, com o que nós andamos fazendo. Que nós venhamos a empregar nossas forças, nossos sonhos e tudo o que temos em direção a Cristo Jesus, de alguma forma. Que tudo de nós seja direcionado à pessoa de Jesus Cristo, pois tudo passa e nós somos frágeis. E aqui, meus irmãos, no último ponto desse estudo, pregação, foi o que mais me abalou diante de Deus. Vamos voltar para Jó, capítulo 14. Jó 14, verso 5. E eu quero que você fique imaginando, deixe sua Bíblia aí e você fique imaginando, Salmo 139, 16. Deixa eu lhe dizer, os dias da vida do homem, ela é determinada por Deus. Os dias de vida que o homem tem, ela é determinada por Deus. Olha só, Jó 14, 5. Visto que os meus dias estão contados contigo, está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passarás. Nós temos um dia de nascer, determinado por Deus, e nós temos um dia de morrer, determinados também por Deus. Aqui eu quero contar uma história que muito me impactou, que é de um grande pregador, que ele disse que foi criado num lar cristão. E ele, na verdade, nunca deu ouvidos ao evangelho, ao que os seus pais diziam, ao que as pessoas na igreja diziam a ele. E determinada feita, ele criança, jovem, adolescente, numa viagem, o carro vira com ele dentro, ele sai escorregando na pista e cai no mato, e no momento ao qual o carro vira e ele está ali bolando dentro do mato, ele percebeu que a vida dele estava completamente sob o controle de Deus. E naquele evento ele se converteu, porque ele viu que a vida dele estava completamente nas mãos de Deus. De acordo com essas duas passagens que eu falei, nós descobrimos duas coisas de extrema importância. A primeira coisa é que todos os nossos dias foram escritos pelo próprio Deus. O Salmo 139, Davi vai dizer isso. O Senhor escreveu todos os meus dias. O Senhor me conhece por dentro e por fora. O Senhor me sonda. O Senhor me conhece. Para onde eu subirei, para onde eu descerei de tua presença, como me afugentarei da presença do Senhor? Ou seja, meus irmãos, Deus escreve, Deus sabe, Deus determina todas as coisas em nossa vida. Não há outra interpretação plausível para essa passagem. Foram escritas por Deus. Segundo, o dia da sua e da minha morte é determinada por Deus. Jó 14, verso 5. O dia da morte do homem é determinada por Deus. Não pode passar um milésimo sequer. Um milésimo sequer. Faz algum tempo que os homens, num espetáculo estúpido, vêm tentando congelar seus próprios corpos para ver se no futuro eles serão revivificados. Mas, irmãos, eu quero dizer que o homem não pode acrescentar nem um milésimo da sua vida além daquilo que Deus determinou. Com isso, eu não estou dizendo que Deus não use remédios. Deus usa remédios. Mas até isso, a inteligência para o homem descobrir e fazer vem de Deus. E no final das contas, todas as coisas, Deus está por trás delas, usando
Mas no fim das contas, nós não temos o poder da vida. Está tudo nas mãos de Deus. Deus é quem determina os nossos dias. Aqui nós aprendemos duas coisas. A primeira é, já que somos cristãos e como temos vivido a nossa vida? Como temos vivido a nossa vida? Será que nós estamos vivendo vidas entregues a Jesus? Que ouvimos a sua palavra e vivemos em obediência ao que ela ensina? Caso isso não esteja acontecendo, é momento de arrependimento, é momento de entrega, é momento de busca, é momento de voltar-se ao Senhor, de se arrepender e se entregar a Ele e viver de acordo com a palavra dEle. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Paulo vai dizer em certa ocasião o seguinte: vivam de forma digna da vocação pela qual vocês foram chamados. Segundo, para as pessoas que ainda não têm certeza da salvação ou que ainda não se entregaram de fato a Jesus Cristo, já está na hora de rever o conceito de onde passaremos a eternidade. Onde nós passaremos a eternidade? Onde nós passaremos a eternidade? Devemos nos arrepender dos nossos pecados, crer em Jesus Cristo e se entregar a Ele de nosso coração, pois não sabemos a hora da nossa morte. E se caso morrermos sem Cristo, o nosso destino é o inferno e não o sono eterno, é a condenação eterna. Jesus falou mais sobre o inferno no Evangelho de Mateus do que do céu. E se nós morrermos sem Cristo, nós experimentaremos o despejar da ira de Deus de eternidade a eternidade. E tem pessoas que escutam isso e mesmo assim dizem: eu vou viver a minha vida do meu jeito, eu vou fazer o que eu quero. Amém. Eu quero encerrar lendo Eclesiastes, capítulo de número 11. Versículo de número 9. Eclesiastes 11, verso 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que te satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá conta. Pode viver, irmãos. Pode aproveitar a vida. Pode fazer o que você quiser. Os desejos do seu coração. Tem pessoas que dizem: eu não quero nem saber, eu não estou nem aí, eu vou viver a minha vida, isso não existe, isso não importa, isso é mentira. Não tem problema. Viva a vida com toda a sua força. Pois o livro de Apocalipse diz: aqueles que são santos, se santifiquem mais. E aqueles que são sujos, se sujem mais. Vão mais fundo e vão com todas as forças. Só que saibam de uma coisa: Deus pedirá contas de tudo, absolutamente de tudo, no grande dia, no dia do juízo final. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos orar.